Maxilofacial. Tá difícil, mas saiu, gente. Como é que pode, né? Meu Deus do céu. Mas isso é porque a gente estava conversando agora há pouco e eu estava dizendo, o meu é tipo 1, tipo 2 ou tipo 3? Ele, Vanusa, para com essa conversa, quase não sai, tá vendo só? Tudo bem, meu querido? Tudo bem, Seja bem-vindo ao nosso... É difícil o nome, mas não é difícil entender o assunto, né? Não. O assunto não vai ser difícil. Gente, ele está aqui para conversar com a gente, para falar sobre cirurgia ortognática, que na verdade a gente vai entender melhor, na verdade, esse procedimento que acontece, como ele funciona e como você vai poder tirar as dúvidas sobre essa cirurgia. Muita gente às vezes está em casa e tem muito medo de falar sobre o assunto. E ele veio hoje para conversar com a gente, logo explicando que cirurgia é essa, né? Não só cirurgia, mas explicando como é que acontece, principalmente nessa parte do nosso rosto, que envolve dente, envolve queixo. Vamos falar sobre o assunto. Vamos lá, Vanusa. Bom dia. Bom dia, meu querido. Bom dia aos telespectadores. Na verdade, Vanusa, essa questão da cirurgia ortognática envolve muito mais além que estética, né? Foi desconsiderado essa situação de exclusividade da estética para o tratamento de cirurgias ortognáticas. Por quê? Uma pessoa que tem uma discrepância de perfil facial com indicação para uma cirurgia ortognática, ela não mastiga, ela não dorme direito, ela sente dores de cabeça fortes e de maneiras contínuas, ela não consegue deglutir, não consegue engolir direito e, consequentemente, também tem um perfil facial que muitas vezes tira essa pessoa da vida social, da própria sociedade. Semana passada eu operei uma jovem de 19 anos, que para você ver como é a situação, ela era um perfil classe 3. Uma jovem de 19 anos hoje ainda não tinha rede social. Nossa! E assim, existem pessoas que vivem uma vida inteira achando que não tem que mudar, não tem que fazer a cirurgia, que é normal. E a gente precisa explicar para quem está em casa como, na verdade, são os aspectos dessas pessoas, né? Isso. Você estava falando do tipo 1, do tipo 2 e do tipo 3. E aí a gente quer explicar para quem está em casa. No caso, olhando para aquela câmera ali, explicando como é mais ou menos esses tipos. Na verdade, no geral, nós subdividimos os perfis, os padrões de perfil facial em 3 classes. Sim. A classe tipo 1 é a classe em que nós temos uma mordida correta e um perfil harmônico entre as bases ósseas maxilares e crânio. Maxila, mandíbula e crânio. Vou dar como exemplo o meu. Mordo certinho, tem o queixinho no lugar certinho. A gente tem até algumas imagens aí na tela. Sim, tá aí. Temos também o perfil classe 2, que é esse primeiro perfilzinho aí em que o queixinho tá atrás, dando inclusive esse aumento da papada. Geralmente quem tem classe 2, independente homem ou mulher, tem essa papada mais avantajada, mesmo que não tenha excesso de gordura no corpo. É por falta de estrutura óssea maxilar mesmo. Temos o perfil classe 3, né? Que já é essa outra figura ao lado, que é quando o queixo está à frente, quando o queixo é avantajado. Esse perfil, aliás, esses desvios de perfil padrão 2 e 3 não são apenas a mandíbula que é mais para frente ou a mandíbula que é mais para trás, não. A desordem no crescimento desses ossos acontece tanto no aumento da mandíbula e diminuição da maxila, quanto na diminuição da maxila e aumento de mandíbula. Aí dentro desses perfis 2 e 3, nós temos aqueles sorrisos gengival, que é quando a pessoa sorri e aparece bastante gengiva. Nós temos a necessidade da impacção da maxila. A gente coloca a maxila mais para dentro e gira um pouquinho a mandíbula.
devolvendo mastigação, devolvendo estética e devolvendo também essa pessoa para um sorriso melhor, um sorriso. Ah, eu gosto tanto de sorrir e tenho vergonha do meu sorriso. Essa queixa tem sido rotina no meu consultório. E que não é só uma queixa pela incomodação, mas também muitos sofrem com dores e ficam para eles. Tem gente que às vezes nem tem noção, pensam até que é outra situação da vida, nem imaginam que é dali. Esses desvios de padrões faciais, eles acometem umas outras estruturas. A principal é as articulações temporomandibulares, que são as estruturas de abrir e fechar a boca. Por exemplo, essa jovem que eu operei semana passada, eu tive que abordar tanto as articulações dela, eu fiz uma cirurgia por vídeo nas articulações, porque já estavam com desgastes devido à desproporção óssea maxilar, junto com a cirurgia de correção dos ossos. Às vezes, quando a pessoa se queixa com uma enxaqueca, uma dor de cabeça que incomoda, dores, né, mais precisamente nessa parte, nessa região ligada ao crânio, muitas vezes é justamente por um problema que você está tendo ali e que você acaba, de uma certa forma, passando uma vida inteira fazendo tratamento de enxaqueca, uma vida inteira tomando remédios e nem imagina que através de uma cirurgia, um pequeno reparo, você pode trazer benefícios para a sua saúde. Isso acontece, não acontece? Acontece demais. Por exemplo, essa paciente de 4 meses para cá, ela teve um agravamento no seu quadro clínico, devido justamente a esse tipo de pressão que ela sentia no rosto, nas ATMs, devido à má mastigação, à não mastigação. Ela não conseguia mais abrir, ela tinha crise em que ela abria a boca e deslocava, ela não conseguia fechar. E isso vinha acompanhado de dores de cabeça fortíssimas, de dores em toda essa região facial. E, na verdade, é um conjunto como um todo. Temos um desvio de padrão, temos um desvio de padrão facial. Porém, esse desvio de padrão, ele traz consigo vários outros diagnósticos ruins atrelados a si. Né? E isso a gente trata, sim, essas dificuldades de mastigação. Quebras de dente durante a noite. Isso acontece muito, né? Eu já ouvi várias queixas relacionadas a isso. E a gente também tem que chamar a atenção que nem tudo se resolve com o aparelho. Não, esses casos, essas cirurgias, a gente precisa de um preparo ortodôntico. Precisa sim. Mas não é o aparelho começo, né? Que vai tratar. É o preparo para a cirurgia. Esse tipo de tratamento não é você chegar para mim, Vanusa, e dizer: doutor Pablo, eu quero operar hoje e amanhã a gente vai lhe operar. Não. Eu preciso sentar com você, até mesmo porque é um tratamento em que o pós-operatório ele não é dos mais confortáveis. A pessoa precisa entender de que tem o problema ósseo, tem essa discrepância entre os ossos da face e que vai entrar em uma cirurgia que vai resolver esse problema. E essa cirurgia precisa de um preparo dos dentes, porque como os ossos estão fora dos lugares, o nosso organismo tenta trabalhar como uma máquina na perfeição o tempo todo. E ele vai jogar os dentes para fora da posição também. Então, antes da cirurgia, a gente precisa reposicionar os dentes para conseguir operar e colocar os ossos nos lugares. Aí é onde a gente dá uma piorada no perfil do paciente. Por quê? Quem tem um padrão classe 3, o organismo joga os dentinhos de baixo para trás e os dentinhos de cima para frente. E já é o queixinho para frente. Nós vamos com o aparelho jogar os dentinhos para a frente, onde era para ele estar, e os de cima para trás. E isso agrava ainda mais o perfil. E na cirurgia a gente
reposiciona os dentes junto aos ossos na posição correta que é para ser. Muito bom. Vamos falar de deformidades, na verdade, que muitas vezes acontecem, que muitas vezes tem que ser tratado. Sim. E aí a apneia do sono entra também nesse quesito? Tratamento de apneia, a respiração, o sono, para quem tem problemas de perfil facial 2 e 3, se resolve na cirurgia ortognática. Quantos anos aí a pessoa usando aparelhos? Aparelhos, não tem nem ideia sem dormir, que tem a ver. noites mal passadas. Eu tenho um paciente que relata, ele é um paciente advogado, esposo de uma médica. E ele relata que quando eles viajam, aqui eles já não dormem juntos, porque ele ronca muito alto. E isso também tem a ver. O problema dele é porque a maxila e a mandíbula dele estão lá atrás e eles obstruem as vias aéreas. Então, para o organismo conseguir respirar, é de boca aberta e é roncando muito alto. Nossa. Agora você vai me trazer 3 informações em cima de uma pergunta só, né? Que é a cirurgia após, né, operação, os cuidados que a pessoa... O antes, o durante e o depois. E assim, demora muito tempo para a pessoa ter essa recuperação? Queria que você me falasse de todo esse processo. Tá, o pré-operatório. O pré-operatório é aquela situação do aparelho ortodôntico que eu falei agora há pouco. Pronto. Hoje em dia nós temos também os preparos com alinhadores invisíveis, né? Esse preparo não é nada de outro mundo, ele varia em uma média de 6, 8 até 10 meses para a cirurgia. Certo. A cirurgia em si, de fato, é uma cirurgia grande, uma cirurgia complexa e que gira em torno do procedimento cirúrgico de 5 horas. O pós-operatório. Hoje em dia, aqui no Piauí, eu tenho a honra de dizer que faço a técnica chamada minimamente invasiva. A cirurgia ortognática minimamente invasiva, ela traz consigo um pós-operatório mais suave, mais tranquilo, sem tanta dificuldade como era o pós-operatório na técnica tradicional, né? Então, hoje em dia, com esses avanços na ciência, nas técnicas cirúrgicas, a gente consegue sim trazer um conjunto de preparo para o paciente, tanto pré quanto pós-operatório, para lidar com as complicações, com as dificuldades ali mais conscientes e de forma mais fácil, já que a gente já está esperando aquele tipo de situação. Onde entra algumas outras situações que hoje em dia nós temos, né? As próteses faciais fixas, para melhorar o perfil, o padrão de perfil. Essas próteses, de fato, elas melhoram bastante. São próteses de polimetilmetacrilato, geralmente, né? Que é o PMMA. São próteses rígidas que são parafusadas onde nós temos deficiências ósseas. Porém, vale a pena ressaltar que essas próteses vão melhorar o perfil. Vão dar 100% do perfil? Não. Vão melhorar a mastigação? Não. Nossa. Vão melhorar a respiração? Não. Nossa, é melhor. É bom fazer a cirurgia mesmo, né? Meu conselho é, quem de fato tem a indicação e a necessidade da cirurgia, se prepare para a cirurgia. E se depois da cirurgia, de fato, você não tem uma estrutura óssea em que lhe traz uma harmonia estética para o seu perfil, aí sim busque as próteses ósseas artificiais. Aí eu concordo. Tá certo. Aí vamos falar da questão da alimentação. Alimentação antes, durante e depois também. A alimentação antes, ela é precária por conta da mastigação. Eu operei uma paciente no início do mês, classe 3 também. Ela disse: doutor Pablo, meu sonho é
ir em um churrasco, pegar um pedaço de carne com um garfo e conseguir botar na boca para mastigar. Ela é uma jovem de 23 anos que, de fato, não conseguia mastigar. Os dentes não se... A boca dela não se fechava, né? A mastigação, a alimentação dela era precária, mas por conta do erro da mastigação, ela não conseguia mesmo. No pós-operatório imediato, a alimentação é, de fato, líquida. Durante quanto tempo? E pastosa. Hoje em dia, uma média de uns 45 dias. Vai variar da diferença do gap. É o espaço ósseo que nós tivemos que avançar para conseguir o encaixe nos eixos maxilares, para ter uma mordida correta. E esse tempo varia nisso, de 45... E vai depender dos tipos também, né? Isso. Vai depender dos tipos, acredito. Isso varia de 45 dias, 60 dias, hoje em dia. Aí a gente vai liberando aos poucos a mastigação. Certo. É de suma importância ressaltar a parceria com um fisioterapeuta no pós-operatório. Aqui em Teresina, nós temos uma certa dificuldade de profissionais para essa área, mas temos profissionais muito bons também que acompanham os nossos pacientes. Bom, a gente queria ficar com você para poder falar mais sobre o assunto, mas assim, quem tiver mais dúvidas, quem quiser saber mais se existe algum tipo de complicação, quem pode, quem não pode, né? Quem vai poder fazer esse tipo de cirurgia, sim, sim. Né? Que também, com certeza, não é todo mundo que pode. Eu até queria saber sobre os diabéticos antes da gente encerrar. Aí já são algumas especificações em que a gente precisa encaixar no preparo cirúrgico. Diabéticos, hipertensos. Eu operei uma senhora já de 52 anos que ela sofre de fibromialgia. E ela não sabia que aquelas dores maiores nela poderiam ser melhoradas. Hoje em dia, ela está... Claro, a fibromialgia tem todas as suas complicações, mas hoje em dia ela chega para mim e diz: doutor Pablo, hoje eu consigo dormir. Não precisamos sofrer tanto, né? O que falta mesmo é informação para você chegar no especialista certo. É verdade. Pablo, eu quero agradecer pela sua presença, tá bom? Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Eu que agradeço, Vanusa. Eu tenho... Minha rede social é o Dr. Pablo Diego, ou na rede social do meu consultório, que é IVF Odonto, Instituto Vida da Face. Fica no edifício Diamond Center, aqui na Zona Leste de Teresina. Estou à disposição, tanto eu quanto minha equipe, para esses tipos de problema, quanto de deformidades faciais e todos os tratamentos na odontologia e cirurgia bucomaxilofacial. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, tá bom? Vanusa. Muito bom.